para mais um episódio da nossa Conexão Neurodiversa, nosso podcast oficial. E hoje vamos falar sobre odontopediatria para crianças com autismo. Para esse podcast eu chamei uma pessoa incrível, super capacitada e ela é um amorzinho. As crianças adoram a consulta do dentista com ela. Então, seja muito bem-vinda, Maria Luísa. Obrigada, Carol, por esse convite. É sempre um prazer estar aqui e eu espero que esse podcast ajude você que está assistindo. Maria Luísa, dentro da odontopediatria, a gente fala muito sobre consulta de condicionamento e talvez algumas pessoas não entendam do que se trata. Explica um pouquinho pra gente o que seria uma consulta de condicionamento. A consulta de condicionamento é aquele contato inicial da criança com o ambiente odontológico. Então, para ela se familiarizar com aquele ambiente, ser uma consulta mais descontraída. Por exemplo, em crianças com autismo, eles gostam muito de rotina. Então, até o dentista fazer parte da rotina, tem que passar por essas consultas de adaptação e condicionamento. E muitas vezes, quando a gente fala de atender crianças com autismo, a gente precisa ter algumas técnicas comportamentais nessa consulta de condicionamento. E quais são as principais que você utiliza? A gente usa algumas técnicas, tem a técnica da modelagem. O que é isso? Eu sempre vou mostrar no modelo. Então, lá no consultório eu tenho um cachorrão. Aí eu peço pra criança me ajudar a contar. Pego o espelho, me ajuda a contar aqui quantos dentes do cachorrão tem, me ajuda aqui a escovar. Tem também a técnica do dizer, mostrar, fazer. O que é isso? Tudo que eu for fazer na criança, primeiro eu mostro na mão. Pego a escovinha e passo na mão dela, passo na mão da mamãe. E tudo eu vou explicando o que eu vou fazendo. E também sempre assim, é bom elogiar. Olha, você tá me ajudando muito, olha como você me ajuda, você tá muito corajoso. Então essas são algumas técnicas que a gente faz no manejo do comportamento infantil. Hoje, quando a gente precisa fazer um tratamento odontológico numa criança, nós temos algumas opções no que diz respeito a como vai ser caso a criança não esteja tão adaptada. Existem algumas situações que a gente pode fazer mais de uma consulta de condicionamento, né? Para tentar ir adaptando a criança àquele ambiente, mas existem outras opções também. Existe uma técnica de contenção, técnica de sedação. Quais são as principais e quando a gente indica cada uma delas? Tem algumas técnicas que a gente usa e hoje em dia a gente faz a estabilização protetora, porque contenção às vezes fica um nome de uma coisa muito assim, né, invasiva. Então a gente faz a estabilização protetora. E o que é isso? Quando a criança é muito pequena e não consegue colaborar, não tem capacidade de entender e precisa realmente fazer o tratamento, que é um tratamento de urgência, aí a gente faz essa estabilização. A mãezinha vai deitar por cima dela e a gente vai precisar fazer essa técnica, porque às vezes o condicionamento, quando é uma consulta assim de urgência, a gente não tem muito tempo para fazer aquele condicionamento. Por exemplo, a criança está com dor, então tem que fazer o procedimento. Aí a gente faz a estabilização protetora. Aí pode surgir aquela dúvida, será que não vai traumatizar a criança? Geralmente são crianças muito pequenininhas que não têm a capacidade de colaborar. Então a gente fazer essa estabilização é bom para elas, porque o que vai traumatizar é essa criança ficar com dor, não conseguir fazer o tratamento. E a sedação só é usada em casos de crianças que têm mais de 4 anos. Então, por exemplo, um bebê com cárie, com 2 aninhos, que está com tratamento de urgência, aí a gente precisa fazer essa estabilização protetora. Quando a gente fala de crianças com autismo, a gente também fala de crianças que têm muitas questões sensoriais. Às vezes elas são muito sensíveis, tem crianças que têm dificuldade, às vezes até para tomar banho por conta dessa sensação da água caindo sobre o cabelo. E em relação à escovação, às vezes a gente tem algumas resistências também. Tem alguma técnica que você recomenda que os pais utilizem em casa para tentar facilitar esse momento da escovação? Então, é sempre um desafio, né? Mas as mães têm que entender que isso precisa ser feito. É uma questão de higiene. Então, a mesma coisa que tomar banho. Então, tem que fazer. E aí, eu gosto muito de usar aqueles brinquedinhos que vendem nas lojas, assim, de brinquedo de criança. Que vem um kit de dentista. Isso ajuda. Também desenhos de personagem do dentista. Tem no YouTube, né? Netflix. E também, assim, fazer sempre uma música. Colocar música, que eles gostam da música. A música ajuda. Então, inventar uma música, cantar pra eles, deixar eles escovarem o dente da mãe, entendeu? Tudo pra virar parte o quê? Da rotina dessa criança, porque eles gostam muito de rotina. E no início é difícil, mas depois que vira parte da rotina, mesmo com a sensibilidade, vai dar certo, vai conseguir. E as mães também podem usar, de repente, alguma técnica reforçando toda vez que
a criança consegue um fazer. reforço positivo. Existem algumas escovas também que brilham, escovas com o personagem daquela criança. Isso ajuda muito. Então, várias técnicas que vão facilitar esse momento, porque precisa ser um momento divertido para aquela criança, por mais que seja uma coisa do dia a dia, normal, que a gente tem que fazer todos os dias. Quando existe uma dificuldade, a gente tem que dar uma atenção maior e procurar outras estratégias para conseguir realizar. Ser o mais lúdico possível, né? Exatamente. E assim, eles vão chorar, é inevitável. A boquinha é muito invasiva, né? Às vezes eles não conseguem entender, mas tem que fazer. Mesmo chorando, mesmo assim com a dificuldade, tem que ser feito. É por isso que a gente usa a abordagem lúdica, né? Hoje as famílias levam as crianças ao pediatra, geralmente a cada 6 meses, depende muito da idade. Mas quando a gente fala de dentista, não é uma coisa que as pessoas fazem com tanta regularidade. Mas isso é muito importante, principalmente quando nós falamos de crianças com autismo. Falar de prevenção, né, Maria? Prevenção sempre vai ser o melhor tratamento. E é muito importante, eu refriso muito isso com os pais, de não levar quando sente dor. Porque imagina, a primeira vez no dentista vai ser essa criança com dor. Imagina como que vai ser a abordagem. Quando essa criança vai para a prevenção, a consulta é muito melhor. É uma experiência mais agradável, então tem que ter essa questão da prevenção mesmo, de não levar só quando tá com dor. E aí vai depender também do risco de cárie. Por exemplo, uma criança que tem um risco de cárie muito alto, aí a consulta pode ser de 3 em 3 meses. Uma criança que já tem um menor risco de cárie, de 6 em 6 meses, aí esse protocolo é individualizado de acordo com a necessidade de cada paciente. E depois da primeira consulta, a família vai entender de quanto em quanto tempo precisa estar levando ao dentista, né? E quando a gente faz esse movimento de precisar levar a criança ao dentista ou levar para uma consulta de prevenção, a gente precisa ter muito cuidado com como a gente vai falar com aquela criança que ela vai ao dentista, porque tem muitas famílias que acabam falando, escova o dente, porque senão eu vou te levar no dentista, como se ir no dentista fosse uma coisa terrível, né? É como se o dentista fosse uma punição, né? Ou então, o dentista vai arrancar o seu dente. Aí a criança já chega tenso. Então, assim, grande parte, né, das crianças que têm um comportamento assim não tão esperado é porque os pais colocam um certo medo, mesmo sem saber. Às vezes não falam por mal, ou então falam assim, sofri muito no dentista. Eu falo, aqui ninguém sofre com a tia Malu, porque acabam passando essa insegurança. Então eu percebo assim a diferença dos pais que conversam, que mostram vídeo, a criança fica totalmente segura, sabe? E durante esses anos de experiência que você tem algum caso interessante que você gostaria de compartilhar? De repente, alguma criança que tinha mais medo e depois foi desconstruindo isso? Alguns casos, né? Eu fico muito feliz, assim, quando a criança, depois de um tratamento super, assim, difícil de choro, ela vai lá e me dá um abraço. Ou fala que me ama, ou me dá um presente. Isso é muito gratificante, né? E, assim, a odontopediatria é difícil, mas a gente fazendo tudo com amor, né, dá tudo certo, e aí meio todo desafio, a criança vem, te abraça, isso é muito bom. E é importante durante esse processo ter o apoio da família, porque já é um desafio você lidar ali com os sentimentos da criança, às vezes com essa dificuldade de lidar com os próprios sentimentos, então a família precisa estar muito engajada nesse tratamento, né? Até na questão também da higiene bucal e da saúde, porque eu sempre falo para os pais, eu não trato cárie, eu vou tratar o quê? O sintoma do dente, seja um dente quebrado, seja um abscesso, uma dor de dente, por quê? A raiz da doença cárie é a frequência alta de açúcar e uma escovação ruim. Então, se os pais não se conscientizarem em relação a isso, essa criança vai continuar com a doença cárie. A gente vai fazer o tratamento, mas ela vai continuar, vai vir depois com novas lesões. Então, é importante os pais terem sempre essa consciência, que depende muito deles também. E é muito gratificante, eu vejo o empenho dos pais. Por exemplo, a criança começa com várias lesões de cárie. Aí, nas consultas, né, porque a criança não dá pra fazer tudo de uma vez. Aí, são várias consultas. Aí, eu vejo a melhora na higiene. Aí, eu sempre elogio os pais, porque também depende muito deles. Precisa ter uma aceitação muito grande, né? Quando a família leva a criança ao dentista, eles precisam estar abertos àquilo que o profissional vai falar. Porque na maioria das vezes é o que você falou. A criança tá com as lesões ali de cárie e às vezes o pai fala assim, briga com ele, que ele tem que escovar o dente. E na verdade, assim, estamos lidando com crianças, né? Então essa responsabilidade tem que ser da família de garantir que a criança está escovando os dentes, que nos horários específicos, né, aquela higienização está acontecendo. E é importante a gente falar também da frequência, porque tem crianças que às vezes passam o dia na creche,
E só tô em casa de manhã e de noite. E às vezes a família fala assim, tá com cárie, porque na creche ninguém escova. Então, é importante a gente desmistificar um pouquinho quais são as reais causas da cárie, porque hoje muitas pessoas falam, né, fazem comentários como esse, ou, por exemplo, usou antibiótico quando ele era bebezinho, enfim. Então, acho que a gente pode fechar esse podcast falando um pouco sobre esse assunto. Então, a questão toda da cárie é a frequência alta de açúcar. Então, aquela criança que tá todo o tempo com uma exposição ao açúcar, né? E às vezes a mãe fala, mas ele nem come doce, porque acha que o doce é o quê? O Fine ou o pirulito. Aí, na verdade, a criança toma Nescau, Guaravita, né? Suco de caixinha, biscoito maisena, que são alimentos muito presentes na alimentação infantil e tem muito açúcar. Então, tem que ter cuidado com esses alimentos, tentar fazer uma alimentação mais natural possível, porque não é só a saúde oral, né? É a saúde da criança como um todo, né? Diabetes, obesidade. Então, a alimentação mais natural possível e sempre que essa criança tiver exposição a esse tipo de alimento, escovar e evitar sempre beliscar durante as refeições. Por exemplo, se quiser comer uma sobremesa e depois a família faz a higienização, quando a criança é pequena, tem que ser feita por um adulto. Não tem problema. Agora, se ela tá o tempo todo beliscando entre as refeições e ainda não escova direito, é isso que vai dar a doença cárie. E uma família que, por exemplo, a criança passa o dia na creche e só tem a oportunidade de escovar de manhã e de noite, essa responsabilidade da escovação da manhã e da noite tem que ser maior ainda, né? Sim, com certeza. E também ter cuidado com o que essa criança vai comer durante o dia na creche. Imagina, ela tá a tarde toda lá comendo, tendo exposição ao açúcar. Também é um risco de ter cárie. Então é uma combinação de fatores, né? A qualidade da higiene que tá acontecendo e também a alimentação dessa criança, né? E assim, tem crianças que comem muito açúcar, mas os pais conseguem controlar com a escovação. Aí não tem cárie. Agora, se tá tendo cárie, tá um desequilíbrio muito grande. Ou ela tá com muita exposição ao açúcar, ou não tá escovando, ou às vezes as duas coisas. E como você escolheu essa profissão? Ficar na odontopediatria, o que te chamou a atenção e o que faz você até hoje tá desempenhando essa especialidade? Eu fui agraciada com esse dom. Nasci pra isso, porque assim, é desafiador. Quando eu falei que eu ia fazer odontopediatria, muita gente falou, tá maluco? Ninguém me incentivou, sabe? E é o que eu gosto de fazer. Eu prefiro atender uma criança do que atender um adulto. Eu, às vezes, atendo uns pais, né, outro no consultório. Aí é diferente, não tem aquela... Sabe? Eu atendo de uma forma lúdica. Então, sempre tenho dizer, mostrar, fazer... Né? E com adulto não tem aquela emoção toda, assim. E eu amo fazer isso, né? Eu gosto. E é muito gratificante também. E a linguagem é toda lúdica, né? Porque a consulta é toda feita na linguagem infantil. E eu gosto. E é muito importante a família, quando precisa levar a criança ao dentista, procurar um odontopediatra. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai habilitado para atender qualquer público. Mas quando é um odontopediatra, uma pessoa que já tem uma capacitação específica, direcionada para aquele público, então faz toda a diferença. Com certeza, tem que ser um especialista. Às vezes acontece muito, a mãe leva em um dentista normal e aí não tem aquela abordagem. Eu brinco que eles gostam de atender até certo ponto, que quando a criança começa a descompensar, a chorar, aí não consegue manejar, né? Então, para evitar qualquer tipo de trauma, tem que ser um atendimento especializado no odontopediatra. E sobre o choro, enquanto você falava, eu estava pensando. Muitas crianças choram e nós, como pais, às vezes a gente fica preocupado, né? Da criança estar sentindo algum tipo de dor, mas nem sempre quando a criança chora, ela chora porque tá doendo, né? O choro é a forma como ela se comunica. Ela chora pra trocar fralda, chora pra tomar banho, é a forma como ela se comunica, então tá tudo bem chorar. Às vezes eu percebo que as mães podem ficar meio tensas, assim, no atendimento, que a criança começa a chorar, aí acha que não tá se comportando, mas isso é super normal, ela tá chorando, é direito dela chorar e é a forma como ela tá se comunicando. E nem sempre o fato dela tá chorando quer dizer que tá doendo. Às vezes ela tá só com medo. Ainda mais se for uma criança pequenininha, primeira infância lá, até 3 aninhos, não entende o que tá acontecendo. Então é comum chorar. Raro é quando não chora. Quando eu pego um bebezinho assim que não chora, eu falo, gente, alguma coisa que tá diferente. Porque a maioria das vezes vai chorar sim, né? Importante a gente ter essa sensibilidade, usar técnicas atualizadas, garantir que
o procedimento tá sendo feito com o processo anestésico correto e com todos os cuidados específicos, né? Eu tô muito feliz de fazer esse podcast aqui, tenho certeza que esse podcast vai ajudar muitas pessoas. E eu queria te agradecer por sempre estar disponível para falar um pouco pro nosso público. Obrigada, Maria Luísa. Obrigada, Carol. É sempre um prazer estar aqui. Eu espero que esse podcast também ajude a você que está ouvindo. E é sempre bom compartilhar informação, conhecimento. E é isso. Muito obrigada também a você que está assistindo esse podcast até o final. É muito importante que você curta e compartilhe com os seus amigos, para que essa informação possa chegar a cada vez mais pessoas e nós possamos juntos promover um impulso no processo de inclusão. Te espero no nosso próximo episódio. Até mais!